Fala pessoal, passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Olha, o STF censurou as redes sociais, tá? O Kim Kataguiri, ele faz duras críticas aqui, não deixa barato e expõe a sua opinião, tá? Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse caso também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos ao conteúdo. Artigo 19 do Marco Civil da Internet aprova a política de censura. É uma decisão péssima que nós já vamos reagir na Câmara dos Deputados, mas eu já adianto para vocês, mesmo sendo uma tragédia, poderia ser pior e nós vamos entrar nos detalhes dessa decisão logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, mesmo porque agora nunca se sabe quanto tempo que o vídeo vai ficar no ar, já está valendo a nova regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, então é importante que a gente divulgue as informações rapidamente antes que os vídeos sejam derrubados. E eu também quero contar com a presença de cada um de vocês no nosso primeiro festival do Movimento Brasil Livre. Conseguimos validar todas as assinaturas necessárias para o nosso partido Missão. Finalmente temos a independência e o poder de disputar todas as eleições para todos os cargos que nós quisermos, e a sua presença nesse festival vai ser fundamental para a gente estruturar o nosso projeto de país, e você pode pegar o seu ingresso aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: está errado o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse assunto porque a Câmara dos Deputados decidiu. A argumentação do Supremo é de que haveria uma omissão por parte do Congresso Nacional, dos legisladores, nós, deputados, senadores, em não regulamentar a internet. O que é uma contradição, porque eles estão julgando justamente uma lei que nós aprovamos, né? Eu não era deputado, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Marco Civil da Internet, que estabelece uma regra muito clara. A rede social só é responsável pelo conteúdo publicado nela caso haja notificação judicial, ou seja, em havendo um processo, se eu publico alguma coisa, a rede social só é responsável. Vamos supor que eu tenha difamado ou caluniado alguém, que eu tenha imputado, uma conduta criminosa falsa a uma pessoa, acusado alguém falsamente de cometer um crime. A rede social, só é responsável se eu, sendo processado, fui condenado ou então teve uma liminar contra mim, e aí a rede social é notificada e depois, do exercício do seu direito de defesa, de apresentar suas razões, aí sim ela torna-se responsável se descumprir decisão judicial. Essa é a legislação que funcionou há mais de 10 anos e que garantiu liberdade de expressão nas redes sociais com a regulamentação e com a devida responsabilização das redes, tá? É mentira, quando você lê nos veículos de imprensa, é mentira que as redes sociais não eram responsáveis por conteúdo publicado nelas. Elas são responsáveis desde que elas tenham ciência, se elas sabem do conteúdo, O que não é razoável exigir é que a rede social saiba de tudo que é publicado nela e seja responsável por tudo, sem que ela sequer tenha a capacidade técnica de saber tudo que é publicado nela. E o grande perigo desse julgamento é da instituição da censura privada, é da própria rede social derrubar o conteúdo, ou seja, o perigo não é um juiz, tomar uma decisão, o ministro do Supremo tomar uma decisão de retirar um conteúdo ou uma conta do ar. Não, o perigo da decisão do Supremo é que as próprias redes sociais, para se preservarem, para não serem responsabilizadas, para não serem obrigadas a pagar multas, elas censuram os próprios usuários em qualquer tipo de dúvida, em qualquer tipo de expressão que possa ser depois julgado ilegal, ilícito, a rede social vai censurar previamente para se preservar. Esse é o grande perigo. Mas vamos lá, vamos entender qual foi o molde em que o Supremo Tribunal Federal fez o seu julgamento. O primeiro ponto, e é importante porque isso é um furo na decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF determina que essa decisão da Suprema Corte só vale enquanto o Congresso Nacional não editar uma nova lei sobre o assunto. Então nós já temos uma brecha aí. A partir do momento em que o Congresso aprova uma nova lei, segundo a decisão do próprio Supremo, deixa de valer essa decisão que eles acabaram de tomar em relação ao Marco Civil da Internet. E eu já adianto para vocês, já sabendo do resultado do julgamento, há 2 semanas eu apresentei um projeto de lei, me articulando com outros parlamentares de oposição, para garantir o procedimento em que são retirados os conteúdos, na internet. E que você
tenha o direito de defesa, especialmente caso haja uma decisão de excluir a sua conta. Porque hoje ter uma conta numa rede social não é mais uma questão de você, utilizar um serviço privado e ter uma relação ali em que não há nenhum interesse público. Hoje em dia, você ter uma conta numa rede social significa você ter voz na sociedade, significa você ter liberdade de expressão. É grave, pode até significar o fim de uma carreira profissional de uma pessoa, o fim de uma carreira política de uma pessoa. Você pode estar matando essa pessoa de fome, tá? E não tô aqui, não é hipérbole, não tô exagerando, se você impede essa pessoa de ter contas em qualquer rede social. Eu, por exemplo, parlamentar, não tenho acesso a grandes veículos de comunicação, né? Não sou dono de jornal, não sou dono de rádio, não sou dono de TV. Dependo para me comunicar, para expressar as minhas opiniões, para fazer as minhas denúncias, para ter o meu direito à liberdade de expressão garantido, para participar do debate público. Eu dependo das redes sociais. Impedir que eu tenha redes sociais é a mesma coisa que caçar os meus direitos políticos para sempre, porque eu não consigo atingir milhões de pessoas como eu atinjo hoje se eu colocar lá um caixote no meio da Praça da Sé e começar a discursar em cima dele. Daí a relevância de nós termos um procedimento que garanta, antes de você ter um conteúdo removido, antes de você ter a sua conta banida, você ter o direito de participar de um processo e ter o direito de defesa. Então, já apresentei um projeto de lei, nós já estamos trabalhando para conseguir 257 assinaturas para o requerimento de urgência para que o nosso projeto seja pautado, votado, sem precisar nas comissões, a gente aprove rapidamente essa resposta ao Supremo Tribunal Federal. Qual que é o entendimento, portanto, do Supremo Tribunal Federal e quais são as regras que começaram a valer? Em relação a discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência ou golpe de Estado, as redes sociais, mesmo sem serem notificadas, nem judicialmente, nem extrajudicialmente, ou seja, não tem nenhum processo na justiça, e mesmo sem ter um processo, nenhuma pessoa se sente ofendida e mesmo sem ingressar com o processo, aquela pessoa, ninguém nem reclamou na rede social para retirar aquele conteúdo, nem pediu fora de um processo para retirar aquele conteúdo, a rede social é automaticamente responsável pela remoção preventiva de conteúdos que possam envolver esses casos. O primeiro problema é o problema técnico. Não há como a rede social saber imediatamente, após a publicação, com milhões de publicações que acontecem a todo segundo, se aquele conteúdo tem uma relação com os crimes que foram elencados aqui. Isso é uma questão técnica. Segunda questão, a subjetividade para o enquadramento em alguns crimes e aquela história. Se tiver 99% de chance daquele conteúdo ser legal, lícito, estar dentro da lei, não ter nada de errado com aquele conteúdo, ser um mero exercício da sua liberdade de expressão, ainda que haja 1% de chance de ser crime, a rede social não vai arriscar, porque se for condenado naquele 1%, vai ter que pagar lá seus milhões de reais em multa. E aí eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Primeiro, discurso de ódio. Não existe uma determinação específica, precisa na nossa legislação para o que é discurso de ódio. Se eu defender, por exemplo, que o PT é um partido que não deveria existir, que deveria ter seu registro cassado pelos crimes que cometeu, isso poderia ser enquadrado como discurso de ódio, como um discurso de intolerância a outra visão política. Ainda que eu não esteja sendo intolerante a outra visão política, ainda que eu esteja dizendo que pelo cometimento de crimes, aquele partido deveria ser cassado. Incitação a golpe de Estado. Durante todo o processo de impeachment da Dilma, o discurso do governo é de que impeachment era golpe. Então, o que as redes sociais teriam feito se essa decisão do Supremo tivesse valendo na época do impeachment? Teriam impedido, eu lembro na época a gente fazia eventos no Facebook, que as pessoas confirmavam presença para convocar manifestações. Esses eventos seriam derrubados, porque se o governo federal está dizendo que aquilo é um discurso golpista e a rede social sabe que ela vai ser responsabilizada, por publicações que possam eventualmente incitar golpe de Estado, vai falar, bom, o governo está falando que impeachment é golpe, tem gente pedindo impeachment na minha rede social, não vou correr o risco de ser condenado num processo a pagar multa. Então a própria defesa do impeachment, que mobilizou milhões de pessoas nas maiores manifestações da história do país, estariam inviabilizadas por causa da subjetividade da incitação ao golpe de Estado. Porque eu estou defendendo o impeachment, mas tem um ente muito poderoso chamado governo federal dizendo que aquilo é golpe. Eu, rede social, vou correr esse risco? Vamos lá.
em relação ao furo, a 2 furos da decisão. O primeiro é de nós termos margem para trabalhar a legislação para superar essa decisão. Um furo que está previsto na própria decisão do Supremo. Segundo ponto, aí um ponto de contenção de danos, né, que nós conseguimos nessa decisão do Supremo, pelo menos não chegar nesse ponto. O artigo 19 do Marco Civil, que diz que a rede só é responsável após decisão judicial, continua valendo para crimes contra a honra. Então a rede social não é responsável por caso de calúnia, difamação e injúria. Então, em tese, né, se eu xingar um político, se eu xingar o ministro do Supremo, mesmo se eu imputar um falso crime a alguma autoridade, a rede não é responsável, salvo quando houver já uma decisão judicial em que foi exercido o direito de ampla defesa, o contraditório, foi garantido o devido processo legal. Pelo menos isso, porque se crime contra a honra já fosse uma obrigação preventiva da rede social determinar, imagina, tem que apagar o Twitter, né? Qualquer trocação ali entre usuários já seria motivo para a rede social tirar do ar. E eu quero aqui pegar um momento bem tosco em relação a esse julgamento. Primeiro, um momento constrangedor, né, de uma vergonha que foi passada pelo ministro Dias Toffoli, tá? O ministro Dias Toffoli, assiste aqui comigo, vai. Criar meu website. Justiça também é poesia. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja? E aí segue. Que diabo é isso? Primeiro assim, que óculos é esse, ministro? E quando, sei lá, você tá parecendo um Jasper. Quem é que vai trabalhar primeiro com óculos escuros e segundo com esse óculos escuro, né? O que é isso? E segundo, mano, que diabo de poema é esse? Bem, vamos lá. Um voto que até impressionou foi o voto do ministro Fachin. Veja só o que disse o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin foi indicado pelo PT, era advogado do MST. Veja só. Os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E, portanto, daí porque vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao arrostarmos a concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma que há uma concentração que merece a preocupação, inclusive jurídica. Daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição. Porém, não creio que este tema necessariamente será enfrentado ou solvido ou esgotado com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Por isso a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica e preferentemente não via poder judiciário. Veja só, a crítica que o ministro Fachin faz é a minha principal crítica. Ainda que, vamos supor que o Supremo tivesse determinado uma boa regulamentação, uma regulamentação que garantisse a liberdade de expressão, ainda estaria errado, porque não é o Supremo que tem que decidir, é o Congresso Nacional. E é o que o ministro Fachin colocou. Decisões estruturais e estruturantes são feitas pelo Congresso, porque o Congresso tem capacidade técnica, inclusive servidores, para pensar, né, a longo prazo a estrutura de legislação, tem um debate mais maduro e não tem a precariedade para se pensar uma política pública que um tribunal como o Supremo Tribunal Federal tem, porque não foi feito para isso. E o outro ponto que ele colocou é, olha, eu até concordo que há um problema, que as redes sociais têm muito poder e pouca responsabilidade, mas discordo do remédio, porque ele coloca o seguinte: quando tem um problema na democracia, algo que viola a democracia, nós temos que combater com um instrumento que está dentro das próprias caixas de ferramentas da democracia, ou seja, nós não podemos tomar uma medida autoritária como desculpa, como instrumento para enfrentar outro autoritarismo, né? Um erro não justifica o outro. Não é porque alguém foi antidemocrático que nós seremos antidemocráticos contra ele como solução para proteger a democracia. Não adianta ser autoritário para defender a democracia. E aí, o ministro Dias Toffoli, como resposta, se revolta. Até vir uma ordem judicial, seja em tutela antecipada, liminar ou definitiva, eu estou imune. Então agora eu recebi uma ordem da justiça. A plataforma diz. Agora eu tiro aqui da minha plataforma, professor Paulo Gonet, eu tiro essa metralhadora de venda, porque ela está proibida, ela não está liberada para comercialização e eu não tenho que pagar a indenização ao pai dessa vítima. Quem tem que pagar tem que ir ao terceiro vendedor que colocou aquela arma ali para vender.
Porque é o terceiro só que pode ser responsabilizado. Eu só sou responsabilizado se eu descumprir a ordem judicial. Então eu estou cumprindo, eu tirei. Claro, mesmo porque o que nós estamos defendendo aqui, com certeza, é o direito de as pessoas venderem metralhadoras ilegais em rede social. E não a liberdade da gente expressar a nossa opinião. Olha a redução ao absurdo que o ministro Toffoli faz para distorcer a defesa que nós fazemos em relação à liberdade de expressão. Ele quer comparar uma pessoa que dá uma opinião na rede social e responsabilizar a rede social por opinião dessa pessoa com responsabilizar a rede social porque tem uma pessoa vendendo metralhadora. Assim, primeiro, esse exemplo assim, não é nem representativo. Assim, quantas vezes vocês já viram grandes problemas sendo causados porque tem muitos anúncios de metralhadora ilegais? Quantos anúncios de venda de metralhadora ilegal vocês já viram? No YouTube, no Twitter, gente, pelo amor de Deus. Esse é um caso que, primeiro, o cara nem vai usar a rede social pra vender a metralhadora, porque, né, fica muito fácil de achar o cara, identificar o cara e prender o cara. Segundo, a própria rede social, pelo amor de Deus, gente. Você acha que ela vai esperar uma decisão judicial pra tirar um anúncio de metralhadora do ar? Isso já desrespeita as próprias políticas internas dela, privadas dela, não precisa nem de lei pra isso. Vamos trabalhar na urgência desse projeto e eu mantenho vocês atualizados. Nós devemos, inclusive, na semana que vem, fazer uma coletiva de imprensa pra anunciar, né, um grande trabalho para a coleta de assinaturas e eu conto com a ajuda de cada um de vocês pra gente levar esse projeto em frente.